Vamos, então, fazer aqui o plano de marketing do guardanapo. Basicamente, isso aqui deve ser feito no papel, uma caneta. Eu apenas fiz aqui no PowerPoint para vocês terem uma ideia. Depois farei uma outra versão realmente no papel, escrita à mão. Então, tudo começa, o plano de marketing, por duas posições de você poder iniciar o nosso negócio da Herbalife. Você pode começar como cliente premium, tendo aproximadamente 15% de desconto, ou como distribuidor, tendo aproximadamente 25% de desconto. Qual é a grande diferença entre um e outro? É que, como distribuidor, você vai poder ganhar comissões e ganhar dinheiro. Como cliente premium, você só tem direito a descontos nos produtos. Então, você, quando inicia, tem cerca de 15%. Quando você faz 100 pontos, você atinge cerca de 25%. E quando você atinge 500 pontos de volume, você atinge 35%. Esse é o máximo que você tem como cliente prêmio, que é o que nós chamamos de prata e de ouro, tá? E também, como distribuidor, você inicia com 25%, mas logo a segunda fase, quando você faz 500 pontos, também é ter 35% de desconto. Só que você consegue avançar para 42% de desconto com 1.000 pontos e chegar à posição de supervisor e ter 50% de desconto nos produtos. Isso pode ser qualificação através de várias maneiras. Uma, que é a mais simples de todas, é quando você faz 2.000 pontos de volume documentado. A gente já vai explicar como é que isso funciona. Como supervisor, você tem direito às comissões de diferença entre o desconto onde você está e o desconto onde as outras pessoas estão. Por exemplo, se você tem um distribuidor que faz 1.000 pontos, eu tenho 42%, então você tem direito a ganhar 8% das vendas dele. Se você tem um cliente prêmio ouro, tá, que tem 35% de desconto, você tem direito a ganhar 15% das vendas dele. Tá? Se você tem um cliente prata, você pode ganhar 25% das vendas dele. Se você tem um cliente prêmio, que ainda só está com 15%, você tem 35%. E, claro, quando você é distribuidor, você também tem essas diferenças do cliente prêmio. Então, quando você tem 25%, tem um cliente prêmio com 15%, você também tem direito aos 10%. Esse é o plano de marketing, a primeira parte do plano de marketing, que é de distribuidora supervisor. Tá? Depois, quando você é supervisor e tem outras pessoas também do teu grupo que viram supervisor, eles também têm 50% de desconto, que é o máximo, portanto, todos nós que somos supervisores temos o máximo de desconto de 50%. Herbalife agradece por você ter trazido essa pessoa, agora é um supervisor igual a você, ele agora tem 50% de desconto igual a você, então a Herbalife passa-te a pagar aquilo que nós chamamos de royalties, tá? Royalties override, sobre as vendas desse supervisor, podem variar até 5%. Então, basicamente, são 5% no primeiro nível, no segundo nível, no terceiro nível de supervisores. As pessoas sempre perguntam, Pedro, por que é que num quarto nível também não ganha? Porque se fosse imaginar ganhar 5% de tudo, aí seria uma pirâmide, seria alguma coisa impossível de ser paga e, portanto, as coisas têm que ter limite. Então, a Herbalife paga 15%, que são 5% em 3 níveis de supervisor. Tá? Depois, quando você atinge aquilo que nós chamamos de equipe mundial, ou World Team, e você, para isso, faz 500 pontos de royalties. 500 pontos de royalties são aproximadamente aqui no Brasil 8.333 pontos de volume, que são aproximadamente 100 clientes, mais ou menos, à volta disso, quando você tem um grupo mais ou menos de 100 clientes. Além dos 5%, a Herbalife te paga um bônus, agora até o infinito, de 1%. Tá? Então, todas as pessoas da tua organização façam o volume, se você atingir aquela meta, você vai ter 1%. Depois, mais ou menos você ganha uma média de R$5.000 e depende das vendas, né? Tem gente que faz 5.000 mais 5.000 de vendas e pode fazer até R$10.000, mas a média do World Team é ganhar 5.000 ou mais, um pouquinho mais de 5.000 por mês. Depois, quando você, durante 3 meses consecutivos, faz aquilo que nós chamamos de 1.000 pontos de royalties, ou 16.600 pontos de volume, mais ou menos aqui no Brasil, tá? Que seria aproximadamente, vamos imaginar, uns 200 clientes, mas mais ou menos, vamos imaginar, você tem um grupo, não só você, os teus supervisores têm um grupo de 200 clientes, você chega à equipe de GET,
tá? E aí a Herbalife passa a pagar mais 2%, dessa vez também até o infinito. Normalmente um GET ganha de 10 a 20 mil reais por mês dentro da Herbalife, o que é uma quantia já razoável e bacana. Depois, quando você consegue atingir 4 mil pontos de royalties durante 3 meses consecutivos, a Herbalife te dá o título de Millionaire Team, que são aproximadamente 66 mil pontos de volume, e aí te dá mais 2%, e aí a coisa começa a ficar boa, porque aí teu cheque já pode ir de 20 a 40 mil reais por mês, e claro, mais as vendas, né? Então, se você vender mais 5 mil, também a coisa vai melhorando. E depois, o passo final, entrada da primeira parte do plano de marketing, que é chegar à equipe de presidente. Quando você tem 10 mil pontos de royalties, aproximadamente 166 mil pontos de volume, tá? Aí você ganha mais 2% até o infinito, e aí a coisa fica boa, porque normalmente um presidente entra entre casa entre 50 e 100 mil reais por mês, e aqui a coisa já começa a ficar séria, aqui a coisa já começa a ficar bem legal. Claro que não é para aqui, tem depois a parte seguinte do plano de marketing, que é quando você já é presidente, e aí você continua trabalhando e produzindo. Então, quando você tem 10 mil pontos de royalties, você vira presidente. Quando você atinge 20 mil pontos de royalties, que é o dobro do presidente, ou seria 2 presidentes, né? Você passa a receber mais 0,5%. Parece muito pouco, mas como aqui o volume já é muito grande, o nosso cheque vai do 100 a 200 mil em média por mês, está certo? Para vocês terem uma ideia. Depois, você vai para presidente 30K, que é quando você tem 30 mil pontos de royalties, ou 499, mais ou menos 500 mil pontos de volume no grupo, você recebe mais 0,25, e aí o teu negócio já vai de 200 para 300 mil, tá? E, claro, tem a última parte do plano de marketing, que é ser 50K, que é o nível mais alto dentro do nível de royalties para ganhar bônus, em que você recebe mais 0,25%, e aí, normalmente, as pessoas de 50K recebem mais de 300 mil reais por mês em termos de ganhos. Nós somos membro da equipe de chairmans com 30K e, portanto, somos muito gratos a esse plano de marketing maravilhoso que a Herbalife tem. Tá? Depois, além disso, ainda tem o bônus anual do Mark Hughes, é um bônus que é 1% do faturamento anual da Herbalife. Para vocês terem uma ideia, esse ano a Herbalife faturou muito perto de 10 bilhões de dólares, portanto 9 bilhões e qualquer coisa. Então, esse ano 1%, que será aproximadamente 90 milhões de reais, tá? Será nada mais, nada menos, aproximadamente 500 milhões, 90 milhões de dólares, 500 milhões de reais, tá? Será para distribuir pelos distribuidores que têm presidentes com presidentes abaixo. Então, quando você é um presidente e tem um presidente na primeira linha qualificado, normalmente o bônus varia entre 250 mil e 500 mil reais, tá? Normalmente anda ali entre 50 a 100 mil dólares o bônus. Quando você tem 2 linhas, vai de 500 mil a 1 milhão de reais, tá? Quando você tem de 3 linhas, normalmente entre 750 mil a 1 milhão e meio de reais. Com 4 linhas, de 1 milhão a 2 milhões de reais, mais ou menos. E quando você tem 5 linhas, normalmente de 1,25 a 2,5 milhões de reais. Aqueles que têm 5 linhas, a gente chama de Chairman's Club, tá? E aqueles que têm 10 linhas, a gente chama de fundador. Para vocês terem uma ideia, normalmente os cheques de bônus dos chairmans a fundador varia entre 1 milhão de reais a 12 milhões de reais, para vocês terem uma ideia. Isso, claro, ganha no ano, e isso é em cima de todos os rendimentos que a gente já tem durante o ano. Então, esse plano da Herbalife, como vocês podem imaginar, realmente é um plano incrível, dá independência financeira e que é possível realmente fazer. E outra coisa, está comprovada há 43 anos, então não é uma coisa que a gente está falando agora aqui, não, já tem muita gente nesse plano de marketing, já tem muita gente ganhando, eu sou um deles que ganha esse bônus anual, então, basicamente, é uma coisa que, se nós conseguirmos, vocês também podem conseguir, tá? Agora, como qualificar supervisor para você ter todas essas vantagens? Porque não adianta a gente querer ser equipe de chairmans sem ser supervisor. Então, a primeira forma para você se transformar num supervisor é você fazer 4 mil pontos de 1 a 2 meses. Essa é talvez a forma mais comum que a gente tem hoje para fazer a supervisão. Por quê? Porque você pode fazer sozinho e pode fazer também em linha. Ou seja, você pode, todas as pessoas que vierem com você, que façam 1.000 pontos além dos 4 mil,
também se qualificam para supervisor. Então, você com 4.000 pontos, com 1.000 pontos e com 1.000 pontos, você qualificaria, por exemplo, 3 pessoas. Tá? É importante entender que esse volume não precisa ser feito 4.000 em você, 1.000 no de meio e 1.000 no de baixo. Tem que ser 6.000 no total. Então, se for uma pessoa é 4.000, se for 2 é 5.000, se for 3 também é 6.000. Então, é só esse que é o conceito. Não importa quem compra, onde vai, onde são feitas as vendas. Isso pode ser feito também em 2 meses. Então, por exemplo, no primeiro mês, você faz 1.000 pontos, você tem mais 2 pessoas do seu grupo que fazem 1.000 pontos cada um. 1.000 pontos são aproximadamente 12 clientes, tá? Não é nada difícil. Basicamente, quem tem um grupo de maratona com 8 a 10 pessoas já faz esses 1.000 pontos no mês, não é uma coisa tão difícil de ser feito, tá? Então, se você tiver você mais 2 amigos que estejam no negócio, no primeiro mês cada um faz 1.000 pontos, dá os 3.000 pontos. No segundo mês, cada um faz mais 1.000 pontos, tá? Tem a tal história dos 6.000 pontos nos 2 meses e, portanto, os 3 se qualificam à posição de supervisor. E esta é provavelmente a melhor maneira para você iniciar a atividade da Herbalife. A segunda parte é você fazer aquilo que nós chamamos de 2K. 2K é fazer 2.000 pontos de volume, mas com vendas documentadas. O que é que isso significa? Enquanto que nos 4.000 pontos iniciais você não é preciso justificar nada, nem dizer nada para ninguém, você só precisa de comprar os 1.000 pontos, tá? O seu consumo pessoal conta, tudo que você ingere, tudo que você doa, ou tudo que você fizer conta. Tá? Neste caso aqui é diferente, você só conta aquilo que você vende. Então, para isso, você fazer os 2.000 pontos nesses 3 meses, você conta todo o volume dos seus clientes prêmio, então as pessoas que você transforma em cliente prêmio automaticamente já são clientes e, portanto, já é volume vendido, né? E todas as vendas pessoais do volume que você compra têm que ser documentadas através de um aplicativo da Herbalife, onde você tem que indicar a pessoa que vendeu, o quanto vendeu, por quanto vendeu, para ter certeza, tá, que esse volume é documentado de venda. Essa também é uma forma muito boa de fazer. Você tem 3 meses para fazer isso. Você pode fazer os 2.000 pontos, fazendo 1.000 pontos agora e justificando, fazendo mais 1.000 pontos e justificando. Na realidade, a justificação tem que ser nos 90 dias. Portanto, você pode vender e depois justificar tudo no final. Tá? Você pode fazer 1.000 pontos, 500 pontos, 500 pontos. Você pode fazer 500 pontos, 1.000 pontos, 500 pontos. E, claro, que sempre o volume de cliente prêmio já está automaticamente para essa qualificação de supervisor. Tá? Qualquer um abaixo da mesma linha, com 1.000 pontos, qualifica também. Então, é importante que essa regra também se mantenha, mas também tem que ser volume documentado, tá ok? E depois tem outra forma, que é aquela forma assim, quando não deu certo os 2.000 pontos por algum motivo, ou você não conseguiu vender tudo, ou não conseguiu documentar tudo, tá? Ou você não conseguiu os 4.000 pontos em 2 meses, também não tem problema nenhum, porque existe o acumulado em 12 meses. Então, você começou a fazer, fez 1.000 pontos de volume, começou a andar, fez mais 500, não conseguiu fazer os outros, o resto do volume, não tem problema. Você tem o ano inteiro, 12 meses, para fazer os 4.000 pontos acumulados, e com isso você se qualifica à posição de supervisor. Para iniciar, você precisa de um kit de cadastro. O kit de cadastro do distribuidor custa aproximadamente R$150. Já tem um mini shake dentro, tem um Nutrev, tem uma chequeira, tem o caderno de apresentação com tudo, tem os guias de produtos, o guia de boas-vindas, tem o bottom, tem um cartão de registro, tem um slim bag e uma caixinha de transporte. Então, esse é o kit que você vai receber quando você se cadastra, tá? E depois, o grande lance é você participar da próxima promoção da Herbalife, que, neste caso, as próximas férias serão o Cruzeiro. E o Cruzeiro é algo que você tem que pensar logo desde o início, porque é uma promoção extremamente simples, qualquer um pode fazer. Tá? Você, iniciando, precisa de apenas 15.000 pontos de volume e, portanto, essa é toda a nossa regra para nós seguirmos e trabalharmos e andarmos para frente. Como é que você vai se qualificar para o Cruzeiro? Tá? Você tem que fazer 15.000 pontos de volume. Se você já é um supervisor, basta fazer 2.500 pontos todos os meses, aproximadamente 25 clientes de maratona ou 35 clientes no teu espaço Vida Saudável. Tá? E, basicamente, você pode fazer com os seus clientes ou com os distribuidores. Tá? Você pode ter 25 clientes e fazer sozinho, sem nenhum distribuidor, ou você pode ter 20 clientes e um distribuidor com 500 pontos, ou você pode ter 15 clientes e um distribuidor com 1.000 pontos, ou você pode ter 5 clientes e 2 distribuidores com 1.000 pontos. Então, é uma mistura entre os clientes que você faz e o recrutamento que você faz. E, claro,
como qualificar a equipe mundial é ter 4 pessoas para o Cruzeiro, porque para você fazer os 500 pontos de royalties, você precisa aproximadamente de 4 pessoas com 2.500. Então, com isso, aliás, você até faz mais de 500 pontos de royalties, com isso, com 4 pessoas para o Cruzeiro, você já se qualifica para a equipe mundial. Como é que se qualifica para a GET? A mesma coisa, 8 para o Cruzeiro. Na realidade, você não precisa nem de 8, com 5, com 6 a 7 você se qualifica. Mas é mais ou menos assim uma coisa parecida. Então, basicamente, o importante é você tomar a decisão de iniciar agora, tá? Faça um pedido de 500 a 1.000 pontos, que é o início, o necessário do produto que você precisa para ter para vender e para entrega imediata, tá? Depois, entre no Telegram para os treinos online que nós temos já postados todos no Telegram, onde você vai ter todas as informações sobre todas as áreas que você necessita. E a coisa mais importante de todos é participar do próximo STS, que é o treino presencial na região perto de você. Se você não tem STS na sua região, isso é melhor ainda, porque significa que o negócio aí na sua região está praticamente virgem e para começar. Portanto, desloque-se a outro lugar onde tem o STS para você aprender, para quem sabe, no futuro, você ser o líder da tua região. Então, vamos começar agora, não podemos perder tempo, estamos no melhor momento da Herbalife, vamos que vamos.